Lucas capítulo 15. Não vai ser a mesma pregação de quinta-feira. O texto vai ser o mesmo. A abordagem vai ser um pouco diferente. E eu queria que você ouvisse, porque essa palavra é para nós, igreja cristã. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. E aí vem duas parábolas: a da dracma perdida e a das ovelhas. Mas nós vamos pular para a terceira, que na minha Bíblia está com o título Filho Pródigo. Eu já contestei esse título, porque ou eu podia chamar essa parábola de Deus pródigo, ou de dois filhos pródigos. E eu já vou explicar por quê. Jesus continuou, versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Eu confesso que quando eu li aqui bezerro gordo, eu pensei em gordofobia. Me perdoem, irmãos. É que está tão forte essa coisa da linguagem politicamente correta, que é inevitável que numa leitura bíblica esse aparato não venha. É um desafio que a gente está vivendo hoje de reconstrução, através das palavras, do sentido da vida. Porque este meu filho, versículo 24, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo.
O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com todos os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Na quinta-feira que passou, nós vimos que pela parábola, a primeira coisa de que nós todos necessitamos, sejamos nós irmãos mais velhos ou mais novos, e certamente em algum deles a gente se encaixa, em ambos os casos, precisamos da iniciativa do amor de Deus. Você não estaria aqui se não fosse pelo amor de Deus. Você não estaria aqui se Deus não tivesse de alguma forma te trazido, ainda que por meio de pessoas ou circunstâncias. A gente não pode esquecer que esse Deus soberano, poderoso, cheio de amor, faz tudo segundo a sua vontade. A gente não acredita em acaso como cristão. Deus, ele tem propósito. O pai aqui desta casa se dirige a cada um dos filhos e a ambos manifesta amor e convida ambos a entrarem na casa, a participarem da festa. Ele não espera o filho mais novo, que gastou tudo com prostitutas, de pé na varanda da casa, murmurando, impaciente, dizendo mais ou menos assim: viu? Eu te disse, eu sabia. Ele corre em direção a esse filho mais novo, apesar de tudo o que ele fez, e beija aquele filho antes mesmo que o filho tenha condições de pedir perdão. Antes que o filho confesse o seu pecado. Aqui isso ilustra muito bem, o amor vem primeiro. Por isso, não esqueça, o que motiva o amor do Pai não é o arrependimento de nenhum de nós, mas é a generosidade da afeição que esse Pai manifesta. E aí sim, por esse amor que ele manifesta, constrangimento é gerado como consequência. O pai vai para o lado de fora da casa também e se dirige ao filho mais velho, que está com raiva, ressentido, e insiste para que esse filho mais velho também entre e participe do banquete. Essa cena, meu irmão, minha irmã, não deixa dúvida de que até os mais religiosos e moralistas precisam da iniciativa, da graça de Deus. Porque a gente também tende a ser mais duro com os religiosos e moralistas, ou, por que não dizer, com os cristãos, imaginando que vai ser através da lei que você vai levá-los ao constrangimento. Bom, a lei tem o seu papel, enquadrar o pecado, mostrar a raiz do problema, mas é o amor de Deus quem nos constrange. Até os mais religiosos e moralistas precisam da iniciativa da graça de Deus, porque eles estão perdidos, eles estão na casa. Ele nunca saiu de perto do seu pai, mas aqui a parábola nos mostra que ele está perdido. Ele não sabe que tudo que o pai tem, e ele está ficando fora da festa. Ele está geograficamente no terreno do pai, mas ele está fora espiritualmente. Isso é muito sério. Porque todos nós estamos perdidos.
Mas há uma esperança até mesmo para os fariseus. O último apelo do Pai aqui é impressionante. Ainda mais quando a gente se lembra quem são os ouvintes de Jesus ali, entre os fariseus e religiosos. Escute isso. Jesus está se dirigindo, no caso, aos líderes religiosos, representados aqui nesse irmão mais velho, que haveriam de entregar Jesus às autoridades romanas para que ele fosse executado numa cruz. É preciso ter isso em mente, que Jesus, ao contar essa parábola e falar ali desse irmão mais velho, está contemplando a elite religiosa judaica que decidiria pela morte de Jesus, entregaria Jesus a César, antes passando por Pilatos. A história nos mostra, porém, que o irmão mais velho não é friamente condenado por Jesus, assim como aqui o pai não o faz. O pai faz um apelo ao irmão mais velho, para que abandone a sua raiva e, atenção, a sua justiça própria. Jesus está apelando com amor aos seus inimigos mais poderosos, aqueles que, sem piedade, vão colocá-lo no madeiro. O pai não está sendo um fariseu para com os fariseus, não está sendo arrogante para com aquele filho mais velho arrogante. E nós, como filhos de Deus, também não podemos ser assim. Ele tem amor não somente pelos que vivem uma vida dissoluta e extravagante, como viveu o filho mais jovem, mas o pai também tem amor por aqueles que levam uma vida segundo rígidos ditames da religião. Jesus está apelando com amor aos seus inimigos mais poderosos. Deus não desiste de ninguém, escute isso, Deus não desiste de ninguém. Esta parábola, meu irmão, minha irmã, nos ensina também outra coisa. Que arrependimento é mais do que lamentar pecados específicos. E aqui, preste bem atenção, porque nem todos entendem isso. Ao voltar para casa, o irmão mais novo traz uma lista de erros que precisa de perdão. Na verdade, ele está expressando remorso. Ele viu a condição em que ele se encontrava, que nem da comida dos porcos ele comia, e ele raciocinou: tenho que voltar, porque até os trabalhadores do meu pai estão em melhores condições. Quando pensamos em arrependimento, muitas vezes o que nos vem à mente é mais ou menos isso aqui. Se você tem que acertar com Deus sua vida, pegue a sua lista de pecados, cite um por um, diga-lhe a Deus que você se arrepende por ter feito tudo aquilo. Algo assim até pode fazer parte do processo de uma pessoa que se arrepende, mas atenção, arrependimento é muito mais do que isso, porque não bastará se referir aos pecados de uma lista se você estiver na condição de irmão mais velho. A lista de pecado do irmão mais velho estava vazia. O irmão mais velho está perdido do lado de fora do banquete, mas a lista de erros que ele entende existir não tem erro nenhum. Ele mesmo diz isso. Eu nunca desobedeci ao Senhor. E parece que na parábola o pai não discorda dessa afirmação. Tem aqui em paralelo o encontro do jovem rico com Jesus. Eu observo todos os teus mandamentos desde a minha juventude. Jesus olha para aquele jovem com amor. Aqui, parece que o pai não discorda do que o filho diz em termos de obediência. Um sinal de que Jesus está, talvez, querendo mostrar que no tocante às regras morais externas, o filho mais velho talvez seja imaculado. Essa palavra é para nós aqui.
Como então seria possível a salvação de alguém que está perdido, mas traz uma lista de pecados vazia? Qual a razão de participar da ceia se diante de Deus eu trago uma lista de boas obras, considerando que a ceia na verdade é para pecadores, onde Jesus dá o seu sangue, o seu corpo para nos redimir? Meus irmãos, essa história é uma excelente metáfora do pecado e da salvação. Mas não podemos levar ao pé da letra a narrativa, lembrando que isso é uma parábola. Dela se extrai uma lição ou mais. Cuidado com a alegoria ou a alegorização. Nem Jesus, nem qualquer autor dos livros da Bíblia está dando a entender que exista um ser humano sem defeito, sem pecado, sem culpa, a não ser o próprio Jesus. Em vez disso, a passagem enfatiza que é loucura nos concentrarmos em deficiências específicas de comportamento. Às vezes nós olhamos para o que fazemos e não para o que sentimos. Às vezes nós olhamos para o que os outros descobriram e não para as razões que nos levaram a fazer aquilo ou nos omitir de fazer. Jesus disse que do coração do homem é que procedem os maus desígnios. Quando pecam, os fariseus se sentem muito mal. Quando eles transgridem a lei, eles confessam isso, se arrependem. Eles podem se punir até e lamentar as suas fraquezas. Não faça aqui uma visão equivocada do fariseu. Uma coisa é o que ele não enxerga, outra coisa é dizer que ele conscientemente fazia o mal. Uma vez que o fariseu então se arrepende, ele ainda continua sendo irmão mais velho. Remorso e pesar são meras peças do projeto de salvação pessoal. Agora preste atenção. O arrependimento farisaico é superficial demais e não lida com o verdadeiro problema. E é sobre isso que hoje nós aqui estamos falando, quando pensamos em ceia. Qual é o problema? O que deixou o irmão mais velho, meu amigo, minha amiga, fora do banquete, foi o seu orgulho por aquilo que de bom ele fazia. É diferente do mais novo. O que deixa esse mais velho fora é a sensação de bondade que ele tinha a respeito do seu papel. E não algum remorso por aquilo que ele não tivesse feito. O problema do irmão mais velho está em sua justiça própria. No modo que ele apela às suas realizações morais a fim de colocar Deus, no caso ali o seu pai, como o seu devedor. Cobrando o pai. Pense sobre isso. Pensando controlar o pai. Ou pensando levar o pai a fazer o que esse filho deseja. O problema espiritual do mais velho está na insegurança derivada do fato de que ele baseia a sua autoimagem em suas realizações, em seu desempenho. Queridos, esse é um grande problema nosso. Que Deus nos ajude. De modo que o sentimento de justiça desse mais velho sempre precisará ser sustentado. Abra os ouvidos e ouça agora, acusando e rebaixando os outros. Sim, porque se ele tem uma ideia de que ele faz o bem e de que não só Deus é o seu objeto manipulado, os outros também serão. E se algo dá errado, certamente é alguém outro, porque eu sou bom. Porque eu faço o que é correto. E infelizmente o farisaísmo degenera em mediocridade na medida em que ao invés de ter boas obras dignas e puras,
cresce diminuindo os demais. Como costumava dizer um teólogo conhecido, a principal barreira entre os fariseus e Deus não são seus pecados, mas as suas supostas boas obras. Supostas. Mas então você deve perguntar: o que podemos fazer para ser salvos? Quem de nós não incide nesse problema? Quem de nós não olha para o lado e pensa: eu sou melhor do que ele, eu sou melhor do que ela. Olha o que ele fez, olha o que ela faz, olha quem ele é. Quem de nós não tem esse desafio de olhar para o lado, ou aqui dentro, ou lá fora, e se sentir melhor? Sim, para chegar a Deus precisamos nos arrepender do que fizemos de errado. Mas se nos limitarmos a isso, vamos continuar na condição de irmãos mais velhos. Cansados, cara fechada, murmurando, reclamando. Pense um pouquinho. Para passar para uma verdadeira conversão, meu irmão, minha irmã, precisamos nos arrepender também das razões pelas quais fazemos o que é certo. Para Deus a intenção importa, os motivos importam, os princípios que levam a fins são fundamentais. Num mundo pragmático como o nosso, onde os fins são tudo, nós, igreja, temos nos contaminado e temos sido pragmáticos e temos deixado de lado princípios. E com isso a gente dá mole para o coração. Os fariseus se limitam a se arrepender dos seus pecados. Mas o cristão também se arrepende das raízes da sua retidão. Acabamos de ler Jesus ensinar sobre oração. Orem ao Pai. Não orem para ser vistos pelos homens. Vocês já receberam a recompensa se fizeram assim. Mas é o Pai que vem em secreto que importa. Precisamos aprender, meus irmãos, a nos arrepender do pecado que está por trás de todos os outros pecados. Sim, mas também por trás da nossa retidão. O pecado de tentarmos ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. O pecado, a tentação de a gente encontrar em nós mesmos um Messias. Precisamos admitir que colocamos nossa fé e esperança em outros agentes e não em Deus. Mas também é necessário admitir que por meio do bem ou do mal que praticamos, estamos tentando nos esquivar do senhorio de Deus ou manter controle sobre Ele. Somente quando você se dá conta de que deseja ser seu próprio Senhor, dono do seu nariz, dono da sua agenda, dono dos seus bens, dono dos seus filhos, dono das tuas prioridades. Desejo esse que está na raiz de nossos pecados, é que você está prestes a entender o Evangelho e de fato se converter. Se você entrar por esse caminho, meu irmão, minha irmã, todos os aspectos da sua vida serão de verdade transformados, porque você vai entregar o trono do teu coração para Jesus se assentar ali. Eu acho uma pena, durante muito tempo a gente fez uma separação entre Jesus enquanto Salvador e Senhor. Eu me lembro disso com nitidez. Então se dizia assim: pregue as pessoas para que elas tenham um encontro com o Salvador, depois a gente vê o senhorio. Não, salvação é uma questão de graça. Lidamos com isso no evangelismo. Depois que ele se converte, aí vamos orar para ele desenvolver o senhorio, como se nós pudéssemos separar, quantificar, medir ou definir esse tipo de dualidade ou ruptura no mesmo Deus. Sim.
Esse é o convite de Jesus para mim e para você. Como você se relaciona com Deus, com os outros, com o mundo, com o seu trabalho, com os pecados e virtudes, tudo isso será transformado na medida em que você entregar o trono do seu coração para Jesus. Por ser tão radical essa atitude, ela só pode acontecer em quem nasceu de novo. Por isso que a gente batiza pessoas que, num momento da sua vida, sendo crianças, têm consciência do seu pecado, são regeneradas, iluminadas pelo Evangelho e entendem, mas não só intelectualmente, com o seu coração, que a vida não é mais delas. Queridos, por favor, isso é fundamental. Eu acho que hoje a gente desconfigurou conversão, desconfigurou salvação, desconfigurou santificação, a gente fez uma salada. É radical a nova vida cristã. Jesus diz para a gente, quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E repito, então, naquela época se dizia, bom, com isso a gente se preocupa depois. Que o cara tenha 4, 5, 6 anos de vida cristã, aí a gente lida com o senhorio. Agora vamos lidar com o aspecto salvífico de Jesus apenas. A pergunta é possível separar? É possível alguém ser salvo e continuar sendo dono de si mesmo? É possível alguém ser iluminado e continuar caminhando na vida segundo os seus propósitos, sendo dono de si mesmo? Não pode. Isso não quer dizer que não teremos tentações e o nosso coração tentando usurpar o trono de Deus e tentando conduzir nossa vida, mas a gente vai ter consciência que não pode, vai confessar esse pecado, vai lidar com essa dificuldade e vai precisar dos nossos irmãos para fazer isso. Não tem como sozinho você enxergar tudo isso, não tem como, esqueça. Por isso que membresia, ao contrário do que muita gente imagina, está para além do institucional, está para o comunitário, está para a vinculação de um com o outro, está para o ânimo de um para com o outro, mas também para confessar os pecados uns aos outros, para sermos curados. Isso é fundamental. Isso é novo nascimento. Eu entendo que a gente tem um desejo muito grande que pessoas se convertam. E aí a gente mais ou menos faz assim, um feirão, um ofertão. Venha como você está. Ok, é fato. Jesus ama todos. Mas a nova vida que Jesus vem trazer para esse que está chegando não é só de crer como uma atitude mental, é de confiar, de entregar, de deixar o seu coração de lado e botar Jesus ali no trono e dizer, eis-me aqui, meus irmãos. Nossa consciência nos coloca em contato com a mensagem de Jesus aqui, mas não necessariamente nos leva ao coração da mensagem. Essa consciência nos mostra que devemos deixar coisas para trás, mas não nos diz a que ou a quem devemos nos dirigir. Já vimos que precisamos da iniciativa do amor do Pai e desse arrependimento mais profundo, das razões, dos desejos de sermos salvadores de nós mesmos. Mas há mais uma coisa que a gente precisa para experimentar a alegria festiva da salvação. De quem precisamos? Veja esse capítulo 15 de Lucas. Eu disse para vocês que aqui nós temos 3 parábolas. A primeira é a da ovelha perdida. Um homem cuida de um rebanho de 100 ovelhas, uma delas se perde, e em vez de aceitar a perda de uma, ele deixa as 99 até encontrá-la. Uma bela ilustração que o amor de Deus não é quantificável, numericamente falando. Todos importam igualmente. Todos importam.
100 importam, 200 importam, 1 importa, todos importam. Você está percebendo aqui que ele deixou as 99 pela uma. Mas note, o pastor não aceita a perda. Ele está em busca da que se perdeu, até encontrá-la. Então ele convida os seus amigos e vizinhos, e o texto diz no versículo 6, veja, alegrem-se comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. A segunda parábola é a da moeda perdida, ou da dracma perdida. É a história de uma mulher que tem 10 moedas de prata e perde uma delas. Ela também não assume o prejuízo. Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura a dracma. Versículo 8. Olha o texto diz, com muito empenho, até encontrá-la. Quando encontra a dracma, chama também os amigos e vizinhos. A gente precisa entender isso aqui. A gente precisa entender o que é motivo de festa para os céus e para a igreja. Alegrem-se comigo, é um convite. Porque achei a dracma que eu tinha perdido. E aí chegamos na terceira história, a parábola dos 2 filhos perdidos. Queridos, as semelhanças entre as 3 histórias são óbvias. Em cada uma delas, uma coisa está perdida. Ou a ovelha, ou a moeda, ou um filho. Em cada uma das histórias, a pessoa que tem a perda encontra o que foi perdido. As 3 narrativas terminam com uma nota de alegria e celebração, festivas. Porque algo foi recuperado. No entanto, existe uma diferença incrível entre a terceira parábola e as outras anteriores. Nas 2 primeiras, alguém sai para fazer uma busca do que se perdeu. As personagens que saem para procurar não permitem que nada as demova, as impeça desse objetivo. Por isso a festa também depois. Mas na terceira história, escute. Quando vemos o drama vivido pelo filho que se perdeu, a gente fica na expectativa. Quem vai sair à procura do filho que se perdeu? Ninguém sai. Ninguém sai. Isso na história, e deve ter sido para aqueles ouvintes motivo de perplexidade, mas esse era o objetivo de Jesus. Colocando as 3 parábolas tão perto uma da outra, estão no mesmo capítulo, contadas em sequência, Jesus convida os ouvintes atentos a fazerem a seguinte pergunta: quem deveria ter saído à procura do filho mais jovem? Jesus conhecia toda a Escritura e sabia que nas primeiras páginas do Antigo Testamento havia uma história sobre um irmão mais velho e um irmão mais novo, Caim e Abel. Naquela história, Deus diz ao irmão mais velho, tomado de ressentimento: você é o guardador do seu irmão. Gênesis capítulo 4. Você, Caim, irmão mais velho, é o guardador ou tutor, em outra tradução, do seu irmão mais jovem. Edmund Clooney conta a história verdadeira de um jovem soldado americano desaparecido na guerra do Vietnã. Quando a família deixa de receber notícias desse jovem, o filho mais velho resolve viajar para o Vietnã, colocando a sua vida em risco, a fim de procurar o irmão no meio da batalha. Conta-se que apesar do perigo, ele não se feriu, porque todos os envolvidos no conflito, não importa de que lado estivessem, sabiam da dedicação desse irmão mais velho e respeitavam essa busca. Alguns passaram a referir-se a ele simplesmente como, aspas, o irmão.
É isso que o irmão mais velho da parábola deveria ter feito. É isso que faria um verdadeiro irmão mais velho. Ele teria dito: pai, meu irmão agiu como um louco, arruinou sua vida, mas eu irei procurá-lo e trarei ele de volta para casa. Eu convido os irmãos mais velhos aqui hoje a pensarem sobre si. E se ele tiver gasto toda a sua herança, como acho que gastou o pai, arcarei com as despesas para trazê-lo de volta à nossa família. Até porque somente se o irmão mais velho pagasse as despesas é que o mais novo poderia voltar. O pai já tinha dividido tudo. Como Jesus mesmo disse, o pai tinha dividido os seus bens entre 2 filhos antes do mais novo partir. Os bens foram repartidos. O irmão mais novo recebe o seu quinhão de 1/3 do total, gastou tudo. E o irmão mais velho, por ser o primogênito, ganhava 50% a mais. Ele fica com 2/3. Quando o pai então diz ao irmão mais velho nessa parábola: meu filho, tudo o que eu tenho é seu, ele está dizendo a pura verdade. Cada centavo que havia sobrado dos bens da família pertencia agora ao irmão mais velho. Todas as roupas, os anéis, os novilhos da engorda, eram agora dele, por força de direito adquirido. Muitos leitores, ao longo dos anos, tiram uma conclusão superficial dessa parábola aqui. De que a restauração do irmão mais novo dispensa qualquer expiação, qualquer pagamento. Não acarreta custo algum. Esse é o caminho da teologia liberal hoje. Que monstro é esse criado, dizem, esse tipo de Deus construído que tem que morrer numa cruz para que os seus filhos sejam resgatados. Esses liberais chamam a atenção para o fato de que o filho caçula queria compensar o prejuízo que causou, mas o pai não permitiu. Ele foi aceito, reintegrado à família sem custo nenhum, de forma gratuita. Esse tipo de mensagem hoje está sendo propagado. Tal fato, porém, segundo esses liberais, revela que o perdão e o amor sempre são gratuitos e incondicionais. Querido, isso é simplificar demais uma parábola como essa. Se uma pessoa quebra a sua lâmpada, você tem o direito de exigir que ela pague a sua lâmpada. A alternativa seria estender perdão a essa pessoa e você comprar a lâmpada nova. Quem é que fica com o custo? Você. Imagine uma situação mais grave de alguém que tenha ferido a sua reputação. Tem 2 opções. Uma delas é você fazer com que essa pessoa pague pelo que fez. Então você poderia criticá-la procurando restaurar a sua imagem. A outra opção é você perdoar aceitando o desgaste da sua imagem. O perdão é gratuito e incondicional para o ofensor, mas tem um alto preço para quem sofre a perda. Meus irmãos, perdão e misericórdia são gratuitos e imerecidos para aquele que cometeu o mal. Se o ofensor precisa fazer alguma coisa para merecer misericórdia, então não é misericórdia. Mas o perdão tem um custo para quem o oferece. O primeiro ato da parábola nos mostra que o perdão é gratuito, oferecido pelo Pai. Mas o segundo ato nos mostra que ele tem custo. O filho mais jovem não tem mais nada e agora recebe anel, recebe roupa, recebe banquete. A restauração do mais novo não lhe custa nada, mas teve um custo enorme para o irmão mais velho. O pai não podia apenas perdoar o mais novo. Era preciso pagar
sustentar de novo esse mais jovem. O pai não poderia reintegrá-lo a não ser à custa do irmão mais velho. Não tinha outro jeito. Mas Jesus não apresenta um verdadeiro irmão mais velho na história. E aqui está o desafio para nós. Não tem alguém disposto a pagar a dívida. E na história, e ela tem esse fim assim dramático, porque não se sabe se o irmão mais velho entrou na festa ou não. A história é de cortar o coração. Em vez de ser um verdadeiro irmão mais velho, o filho mais novo tem um irmão, escute, fariseu. Isso é um alerta para nós. Como está o nosso coração em relação aos pecadores? Com que relógio nossas agendas, nossos espíritos estão sincronizados? Estamos envolvidos com a missão de Deus? 2 Coríntios 5,14, Paulo escreveu: o amor de Cristo nos domina. Em outra tradução, constrange. Acho que a NA está melhor acertada. Domina. Porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aí alguém poderia me responder: mas isso é Paulo, pastor. Um liberal diria isso. Paulo é uma coisa, Jesus é outra. Mas vamos a Jesus. Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, ser o seu próprio Senhor e Salvador, vai perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Nós estamos vendendo a nossa alma? Nós estamos negociando a nossa alma? Nós estamos dando a nossa vida por um prato de lentilha? A história não termina aqui, e aqui eu concluo. Tem uma boa notícia nessa parábola, e é por isso que a gente está aqui. Jesus introduz na história um irmão mais velho, desvirtuado, fariseu, para que a gente imagine um irmão mais velho bom, e por ele esperemos. Esse irmão existe. Pense no irmão de que precisamos numa hora como essa. Não precisamos de alguém que simplesmente se dirija ao país vizinho para nos encontrar. Nós precisamos mais, porque esses irmãos mais jovens, novos, estão por todo lugar. Nós precisamos de um irmão mais velho que desça do céu e pise na terra. Precisamos de um irmão disposto a pagar não apenas uma quantia pequena, mas o valor infinitamente mais alto da sua própria vida para nos reintegrar à família de Deus. Porque a nossa dívida é alta demais. Todos nos rebelamos contra o Pai, como irmãos mais velhos ou mais novos. Por isso merecemos alienação, isolamento, rejeição. A mensagem que a parábola nos transmite é que todo perdão acarreta um custo. Alguém tem que pagar. Só há um jeito do mais novo ser reintegrado à família. O irmão mais velho tem que pagar o custo. Nosso verdadeiro irmão mais velho, meus irmãos, pagou a dívida sobre a cruz em nosso lugar.
Ali Jesus foi privado das suas roupas, dignidade, para que pudéssemos ser vestidos com uma dignidade que não era própria nossa, com uma posição que não merecemos. Sobre a cruz ele foi tratado como um pária, de modo que pela livre graça de Deus, pudéssemos ser conduzidos à família de Deus. E aqui estamos. Ali Jesus bebeu do cálice da justiça eterna, para que pudéssemos beber do cálice da alegria do Pai. Não havia outro modo pelo qual o Pai Celestial poderia nos readmitir, a não ser que nosso verdadeiro irmão mais velho arcasse com o custo. De que outro modo a dinâmica do coração poderia ser transformada, saindo do medo e da raiva e passando para um momento de alegria, amor e gratidão? Você é movido por esse amor que te domina, por esse preço que foi pago para você ser comprado, de modo que você não é mais de você mesmo, mas uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. A essência da diferença entre um fariseu e alguém que crê em Jesus está na motivação do coração. Os fariseus podem ser bons, mas o que move a cada um deles é a necessidade de controlar Deus, de negociar com Deus, de imaginar que fazemos o bem suficiente que leve a Ele a nos responder, a nos honrar, como a gente costuma ouvir, a nos gratificar, a nos certificar. A verdade é que eles não confiam em Deus. E nem o amam. E essa é uma das perguntas mais... Cadê o Xande? Xande. Essa é uma das perguntas mais profundas que talvez a gente pode ouvir. E Jesus fez ela a Pedro. Pedro, você me ama? A verdade é que o fariseu não confia em Deus. Não o ama. Para o fariseu, Deus é um chefe exigente, não um pai amoroso. Quantos de nós pensamos assim? Os cristãos passam por uma experiência, porém, que lhes transforma o coração, de modo que eles passam a amar a Deus, que tanto lhes amou. Quantas vezes você pensou assim sobre Deus? Um Deus narcisista, um Deus egoísta, um Deus vaidoso, um Deus chefe, um Deus carrancudo, um Deus exigente. Existe um filme chamado Três Estações, que é uma série de histórias sobre a vida no Vietnã, no pós-guerra. Uma das protagonistas é Rai, um motorista de táxi-bicicleta. O outro é Lã, uma prostituta. Ambos têm desejos não satisfeitos. Rai está apaixonado por Lã, mas ele não tem condições de pagar por seus serviços. Lã mora num lugar de pobreza excessiva e queria participar do mundo deslumbrante dos grandes hotéis, onde ela trabalha, mas nunca passou uma noite sequer. Ela tem esperança de que o dinheiro que ganha se prostituindo compre a sua passagem para a liberdade. Mas em vez disso, o trabalho a desumaniza
e escraviza. Rai participa então de uma corrida de táxi e bicicleta e ganha o prêmio. O que ele faz com o dinheiro? Leva a prostituta para um hotel. Paga para passar uma noite com ela e paga o valor que ela cobra. Mas para surpresa de todos, ele não quer nada dela, a não ser uma coisa: vê-la dormir e poder acordar no outro dia, naquela nova realidade. Em vez de se valer do poder do dinheiro para se relacionar sexualmente com ela, ele gasta o dinheiro para adquirir um lugar onde ela possa passar a noite em um mundo normal, sem violência e pobreza, e satisfazer o desejo dela de fazer parte daquele mundo. No começo, é evidente, aquela jovem acha que a generosidade é grande demais e pensa que o cara só quer controlar ela, se aproveitar dela. Quando não há dúvida de que ele está fazendo uso do poder e do dinheiro para servi-la e não usá-la, a atitude muda o coração daquela jovem. E ela deixa a vida de prostituição. É forte a imagem? Jesus Cristo, detentor de todo o poder neste mundo, nos viu escravizados justamente pelas coisas que pensávamos que poderiam nos libertar. Ele então se esvazia da sua glória, assume a condição de servo, deixa de lado a sua infinitude e imensidão, paga uma dívida com a própria vida, em nosso lugar, entregando para a gente o único lugar onde o nosso coração pode encontrar descanso, que é na casa do Pai. O conhecimento disso nos transforma. Por que você não deveria se oferecer a um Deus que te amou de tal maneira? O amor desinteressado elimina a desconfiança de nosso coração em relação a Deus. John Newton, autor do hino Amazing Grace, compôs outro hino que reduz essa verdade a 4 estrofes. Nosso prazer, nosso dever. Embora antes separados, depois de vermos a beleza do seu ser, um só se fizeram juntos e jamais se apartarão. Amor e dever. Newton faz então um esboço do nosso dilema. Temos a impressão de que há uma escolha que precisamos fazer: ou nos afastamos de Deus para viver livres, e atendemos o desejo do nosso coração, como fez o mais novo, ou reprimimos nossos desejos e cumprimos diante dos demais um dever moral, como esse irmão rancoroso mais velho. Ai, quantos de nós carregamos isso conosco? Um dever moral, desejos ruins reprimidos. Mas o amor sacrificial de Cristo nos transforma. Quando contemplamos a beleza do que Ele fez em nosso favor, somos atraídos por Ele. Ali está amor, grandeza, consolo, honra, que buscamos a vida toda em outras coisas. Essa beleza e amor lançam fora todo medo, toda insegurança. Se o Senhor do Universo nos ama a ponto de passar por tudo isso para o nosso bem, a quem temeremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você não vai encontrar essa mensagem em nenhuma outra religião, em nenhuma outra filosofia, em nenhum outro homem ou mulher, nem em teu pai e em tua mãe. Um Deus que se faz pequeno assim, para nos salvar.
À medida que contemplamos a beleza do seu ser, somos libertados do medo e da carência, que geram irmãos mais novos ou irmãos mais velhos.